Beatriz. Boa tarde a todos. Estamos iniciando a nossa live de correção de atividades, uma ação que a gente vem desenvolvendo ao longo das últimas aulas, onde a gente propicia esse momento de interação, de exploração a mais do conteúdo, dando essa devolutiva para os alunos, tanto para os que estão nesse momento online participando, como a aluna Beatriz, que já está aqui acompanhando, como os demais alunos que posteriormente estarão assistindo via YouTube. Eu estarei compartilhando o link da gravação desta live. Boa tarde, Germana, seja bem-vinda. Já se organizem com material orientado lá no grupo de WhatsApp, atividade do livro didático da página 43, referente ao conteúdo comparação de números inteiros, que inicia na página 41. Então nós vamos estar fazendo essa correção de algumas questões que foram encaminhadas. Vamos aguardar alguns minutinhos enquanto os demais chegam à nossa sala para acompanhar a nossa live, e em instantes a gente inicia. Vamos aguardar um pouquinho. Enquanto os demais vão acessando, eu já vou transferindo aqui a tela, já fiz a apresentação do que nós iremos estar corrigindo. Vou fazer a transferência de tela para que a gente possa ver a atividade e seguir com a nossa correção. Então, só um minutinho. Olá, Luísa, seja bem-vinda. Nós já estamos aqui reproduzindo a tela para a nossa atividade, que será corrigida. Página 43, vocês podem também estar acompanhando no livro, e acompanhando no caderno de atividade de vocês. Então, esse conteúdo, como eu mencionei para vocês, comparação de números inteiros, capítulo 4, é uma sequência onde vocês estão conhecendo os números, o conjunto numérico dos números inteiros, onde a gente já fez uma abordagem inicial, uma apresentação, algumas situações do cotidiano, apresentando essa ideia de números inteiros, entendendo um pouquinho do que são esses números. Vimos também esses números na reta numérica. Foi feita uma atividades live de correção também. Na aula anterior nós estudamos o módulo de um número inteiro, onde verificamos que são números inteiros opostos ou simétricos. E agora estamos aqui com comparação de números inteiros, finalizando esse tópico para iniciarmos as operações. Onde a gente vai realmente focar o nosso estudo nas operações com números inteiros. Então vocês já estão aqui, os demais vão estar vendo. Como hoje a gente encerra a semana, a nossa próxima aula de matemática para a próxima quarta-feira. Então, caso vocês tirem um tempinho, caso seja possível, já dê uma lida sobre isso, sobre a adição de números inteiros, subtração de números inteiros, ver como funciona. E aí, com as videoaulas que virão, vocês irão aprofundar e compreender direitinho o conteúdo. Então, fica aí o convite para nos próximos dias vocês estarem pesquisando, estudando o próprio livro de vocês, referente à adição e subtração de números inteiros. Certo? Então, vamos à nossa correção. A atividade proposta, vocês tinham no livro didático 9 questões, mas aí eu solicitei que vocês respondessem a 3, a 4, a 5 e a 6. Eu verifiquei aqui que dentre as que foram apresentadas, essas estavam de acordo com a nossa videoaula, e com as orientações do livro mais claramente. Boa tarde, Kaique, seja bem-vindo à nossa live. Nós vamos iniciar a nossa correção agora, tá, Kaique? Fica aí acompanhando. Então, vamos à primeira questão, questão 3 do livro didático. Em um torneio, os times de futebol Alegre e Bonito terminaram empatados na classificação. De acordo com o regulamento, prosseguirá na fase seguinte do torneio a equipe com melhor saldo de gols. Então, aqui a gente tem a informação que o time Alegre tem um saldo de gol de 7 pontos negativo e o Bonito tem um saldo de gols de 5 pontos negativos. Então, a gente precisa identificar qual dos dois times passará para a fase seguinte do torneio. E aí, coloquem aí no chat para mim qual foi o time que vocês colocaram, que seria o próximo, o que seguiria para
Próxima fase. A internet está ruim, né, Kaique? Mas aí você tem um pouquinho de paciência, vai tentando acompanhar que dá certo, tá bom? Fique aí na nossa live para você garantir sua frequência. Fique tentando, caso caia, eu retome novamente. A Beatriz está falando aqui que foi bonito, né? Que prosseguiu para a fase seguinte. Os demais colocaram o quê? Oi, Natanaele, seja bem-vinda. Estamos aqui com metade da turma já participando. Então vamos aguardar que os demais também acessem nossa live. Então, como é que eu vou orientar vocês para todas essas questões? Vocês podem perceber que eu fiz várias retas aqui. Eu vou estar apresentando essa comparação na reta, que é para apresentar a ideia, né, do que seria comparar maior, menor, igual. Então, professor, eu vou ter que fazer todas essas retas? Não necessariamente. Você pode fazer para auxiliar na sua compreensão. O objetivo das retas aqui, que eu vou responder essas atividades com a reta, que é para vocês entenderem quem é maior, quem é menor, fazer essa comparação, tá certo? Kaique também disse que seria o time bonito, Natanael também colocou o time bonito, vamos verificar. Então, vamos colocar aqui, ó, essa reta seria da questão 3, tá? Vamos identificar que essa reta é da questão 3, e aí a gente tem como ponto central aqui o zero. Não é isso? A gente divide, coloca o zero para dividir os positivos à direita e os negativos à esquerda. Então, vamos localizar esses pontos. O time alegre está com saldo de gol de 7 pontos negativo. Então, olha só. Vou deixar... Lembrando que eu não vou... Os intervalos aqui, eles não podem estar proporcionais, tá? É só para vocês terem uma ideia. Então, vamos imaginar que o menos 7 esteja aqui. Então, esse aqui é o menos 7. Tô vendo aí que todo mundo está colocando que o time bonito. Vamos ver se é ele mesmo. Então, o time alegre, vou botar aqui o Azinho de alegre, tá? Tá com 7 pontos negativos. E o time bonito tá com saldo de 5 gols negativos. Então, ó, 0, menos 7, menos 5 vai ficar aqui. Menos 5, time bonito. Alegre, bonito. A situação dizia que o critério de desempate, né, dessa equipe seria o melhor saldo de gols. Pode até destacar aí na atividade de vocês. O melhor saldo de gols. Ou seja, o melhor é o maior. Concordam comigo? Então, se o melhor é o maior, então, quem é o maior aqui desses números? Não sei se vocês se atentaram lá na videoaula e na leitura do livro, mas o que é que a gente considera, né, na comparação de números inteiros? Quanto mais para a direita, maior o número. Quanto mais para a esquerda, menor o número. Professor, mas os dois são negativos. Mas olha só, ele ficou devendo 5 pontos e ele ficou devendo 7. Quem tem um saldo melhor aqui? Obviamente que é o time bonito. Lembra daquela regrinha? Quanto mais para a direita, maior. Ou seja, menos 5 é maior do que menos 7. Olha só. Menos 7 e menos 5. O menos 5 é maior do que menos 7. A abertura sempre, né? Vocês sempre me perguntam, professor, maior, menor? A abertura sempre para o maior. Então, o que é que significa? Que menos 5 é maior do que menos 7. E a reta, eu estou colocando na reta para vocês compreenderem isso. Quem está mais para a direita é maior, quem está mais para a esquerda, o menor. Ok? Então, respondido aí então que o melhor saldo de gols foi do bonito. Aí conferido e corrigido. Parabéns para todos que acertaram. Vamos para a próxima questão. Questão 4 do livro didático. Escreva os números inteiros. Mais 1, menos 160, menos 500, mais 7, menos 100, mais 12, menos 300, na ordem decrescente. O que é a ordem decrescente, sétimo ano? Ordem decrescente do maior para o menor. Então, a gente vai colocar esses números aqui numa reta numérica, né, para a gente compreender melhor quem é maior e quem é menor e depois colocar. Então, vamos imaginar que aqui seja o 0. Como aqui os números eles são, ó, por exemplo, a gente tem o 1 e o 300, ficariam muito distantes. Então, a distribuição que eu vou fazer nessa reta aqui
Viu? A distribuição que eu vou fazer, ela não está proporcional, tá? Deixar isso bem claro para vocês. Ela não vai ser dividida em partes iguais, é só para organização desses números, tá? Então vamos imaginar aqui o 0 e vamos observar agora, né, os números que foi apresentado aqui. Então como é que vai ficar aqui? Do 0, o 1. Então eu já sei que ele vai ficar bem aqui. 1. Lembrando que o 1 positivo não precisa acrescentar esse mais aqui para saber que ele é positivo. Aqui ele está positivo e aqui ele também está positivo, mesmo sem o sinal de mais. Mas os negativos é obrigatório ter o sinal de menos, tá? Então vamos observar aqui, eu tenho 1 positivo, tenho 7 positivo e 12 positivo. Então vamos imaginar que o 7 esteja aqui e o 12 esteja aqui. É isso? Só tenho esses 3 positivos, o 1 positivo, o 7 positivo e o 12 positivo. 0, 1, 7 e 12. Vamos colocar aqui os negativos. Eu tenho menos 160, menos 500, menos 100, menos 300. Então, o primeiro aqui vai ser o menos 100. Percebam que não está proporcional, né? A distância aqui. Menos 100. O próximo aqui, o menos 60. Depois temos o menos 300. E por último aqui o menos 500. Não é isso? Vamos verificar. Aqui. Vamos verificar. 1 positivo, menos 160, menos 500, 7 positivo, menos 100, 12 e menos 300. Pronto. Então, o que é que a gente está colocando aqui? Eu coloquei os números, ó, do menor. Quanto mais para a esquerda, menor. Quanto mais para a direita, maior. Ou seja, quem é o maior número aqui? O maior número inteiro aqui é o 12. Quem é o menor número? O menos 500. Ah, professor, mas 500 é um número muito alto. Mas ele é negativo. Então, quanto mais para a direita, quanto maior esse númerozinho aqui ele vai crescendo, menor vai ficando o seu valor, porque ele está negativo. Então, colocando esses valores em ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor, como é que vai ficar? Vai ficar o quê? Ó? 12, 7, 1, 0 não está lá, né? Menos 100, menos 160, menos 300 e menos 500. Coloquei em ordem decrescente, do maior para o menor. Corrigido, estão acertando, vão compartilhando aí, vamos interagindo, turma. Acertaram, erraram, entenderam. A reta numérica está ajudando vocês a compreender essa ideia. Eu optei por utilizar a reta para facilitar a compreensão de vocês, mas vocês têm que me falar se está dando certo, se está dando para entender. Coloquem aí para mim, Kaique, Luísa, Germana, Natanaele, Beatriz. Vou colocando aí que eu vou partir daqui para a próxima. Questão 5. Questão 5 vocês tinham, né, uma sequência de números inteiros, positivos e negativos. E aí vocês identificar o menor número inteiro positivo, né, em algumas outras situações. Mas é como eu disse para vocês, eu vou colocar aqui na reta, que aí a gente consegue, né, ter essa compreensão melhor. Então, vou colocar aqui o 0, representar esses números. Vamos tentar identificar aqui quem são os positivos. Ó, positivos eu tenho 28, mais uma vez recordando que eu não estou fazendo a proporção direitinho. Pronto, Kaique, você errou, mas isso mesmo, errou, correção. 28. Quem é o próximo positivo aqui? Vamos analisar, temos aqui o 47, positivo. Temos também o 54 positivo, tá vendo? Ó, tá na ordem. Também tem um positivo aqui, o 62. Olha só, positivo. E o 75. Todos positivos. Pronto. Coloquei, ó. Estão observando o que eu estou fazendo?
Então, eu só colocar esses números na reta para compreender. Depois que vocês já entenderam direitinho essa comparação, não precisa fazer a reta. Mas a reta aqui eu estou mostrando para auxiliar a compreensão de vocês. Direita, maior, esquerda, menor. Vamos colocar aqui os negativos agora. Temos aqui o menos 21. Temos também o menos 35. Temos também aqui o menos 63. Temos também o menos 81. Aqui, ó, menos 81. E também, ainda tem mais algum, o menos 96. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Justamente, são 10 números aqui que a gente tem. Pronto. Coloquei eles em ordem, né? Aqui na nossa reta, ó, separamos os positivos e os negativos. Menos 21, menos 35, tá vendo? Ó? Vai aumentando o número, 21, né? Vai para sobre 35. Mas como ele está negativo, ó, ele vai diminuindo o seu valor. Entendam isso. Conforme, quanto mais para a esquerda, menor é o valor desse número. Uma coisa é você, por exemplo, dever R$21. Outra coisa é você dever R$96. Então, percebam, né, que vai aumentando a minha dívida, portanto, menor o meu lucro. Então, vejam só, né? Está organizado, agora a gente vai responder as questões. Identifique. Letra A. O menor número inteiro positivo. Olha só, eu vou olhar para quem? Somente para os positivos. Quem é o menor número inteiro positivo? Quem é o menor aqui? O menor é o 28. Porque eu estou considerando só quem? Somente os positivos. Olha só isso com atenção. Não estou falando de números. Quando eu falo de inteiros, são todos. Quando eu falo de inteiros positivos, é somente positivo. Quando eu falo de inteiro negativo, é só negativo. Tá? Ficar muito atento, fazer boa leitura para conseguir compreender. Vamos lá. O maior número inteiro negativo. Ou seja, eu só vou olhar para o negativo. Quem é o maior aqui? Muitos de vocês colocaram que era o 96. Mas o 96 ele não é o maior. Porque quanto maior esse número aqui, menor o valor dele por ele ser negativo. Então, menos 96 é o menor. E quem seria o maior? O maior é o menos 21. Percebam que a reta, ela vai aqui, ó, nesse sentido. Ela vai crescendo nesse sentido. Ou seja, esse valor, ó, ele vem crescendo. Quem é o maior negativo? Esse é o maior negativo. Esse daqui é maior do que esse, que é maior do que esse, que é maior do que esse, que é maior do que esse. Compreendendo direitinho aí, Beatriz? Dá um oi aí, que eu vi que algumas pessoas saíram. Quero saber quem é que continua aqui na ao vivo. Coloca um ok aí para mim saber quem continua aqui na nossa live. Vamos lá. Agora eu vou observar quem é o maior número inteiro. Agora eu vou analisar todos. Todos esses números. Quem é o maior? O maior é o 75. Ok? 75 é o maior. E quem é o menor número inteiro? Quem é o menor? Quanto mais para a esquerda, menor. Então, o menor é o menos 96. Ok? Germana, Luísa, Kaique, Beatriz estão presentes, né? Muito bem. Então, a Natanaela que não está mais aqui na nossa live. Deve ter caído a conexão. Pronto. Então, corrigido. Aqui a resposta da letra A. Resposta da letra B. Resposta da letra C e resposta da letra D. Depois também vai ficar salvo aqui no IGTV do Instagram. Aí caso não dê tempo vocês pegarem a resposta, em caso de erro, vocês assistem também por aqui ou depois pelo link do YouTube, tá? Então já fizemos aqui, corrigimos a questão 3, 4 e 5. Agora a gente vai corrigir a questão 6. Vamos à questão 6. Considerando os números, mais uma vez, ó, menos 70, mais 20, o 0, menos 10, 90, menos 100. Nós vamos identificar quem é o maior desses números. O maior desses números vai ser o maior positivo que tiver. Concordam comigo?
Vamos analisar aqui. O maior desses números é o maior positivo. Vamos organizar aqui na reta, como eu prometi que a gente ia fazer todos. Nós temos aqui o ponto 0. Ok, ó. Colocamos aqui o 0. Positivo nós temos quem? Nós temos o 20 e o 90. Então vamos imaginar o 20 aqui e o 90 aqui, ó. São positivos, né? Ó, seja com mais ou sem o mais, eles são positivos. Tudo que for depois do 0 é positivo. Vamos aqui negativo. Temos o menos 70, o menos 10 e o menos 100. Quem é que vem aqui antes do 0? Menos 10. Depois vem quem? Menos 70. Não está dando para vocês verem, né? O professor não organizou a tela. Pronto. Agora acho que está dando para vocês verem. 0, 20 positivo, 90 positivo, 10 negativo, 70 negativo. E aí a gente tem aqui ainda o 100 negativo. Pronto. E aí, olha, comparando esses valores, né, Kaique? Tá por aí ainda, Kaique? Comparando esses valores, quem é o maior e quem é o menor? Observe. Positivos, negativos. Quanto mais para a direita, maior. Quanto mais para a esquerda, menor. Viram como a reta numérica facilita a nossa vida? Então, a gente já consegue chegar na resposta. Quem é o maior? Mais 90. Quem é o menor? Menos 100. E finalizamos a correção. E aí, turma, conseguiram compreender? O que é que vocês estão achando das correções? Né? Vocês pouco falam. Estão gostando das correções? Está ficando claro? Estão conseguindo compreender esse novo conjunto numérico, né? Os números inteiros? Coloquem aí nos comentários para mim, coloquem depois nos comentários lá no grupo, no YouTube, quando a gente colocar um vídeo. Deixe a opinião de vocês, participem mais, a gente precisa dessa devolutiva de vocês. Né? Pode colocar uma sugestão, professor, faça dessa forma, né? Que a gente vai aprender melhor. Então, assim, sempre se coloquem, né? Pontue alguma situação. Assim como eu peço também para vocês estarem fazendo as atividades no momento da aula, tirando as dúvidas no momento da aula, porque em outros momentos, né, eu também estou com outras turmas e às vezes não consigo dar a atenção que de fato vocês merecem. Mas aí tentem fazer isso durante as aulas, quando não der, justifica com antecedência, tá? A gente vai ter um momento para aprofundar mais essa nossa conversa. Mas concluímos nossa correção, agradeço a atenção de vocês. Daqui a pouquinho a gente começa a nossa aula de ciências e até o final da aula eu vou disponibilizar o material da hora do descritor, tá certo? Então, um grande abraço a todos. Obrigado pela participação.